tema do Câmara Entrevista de hoje pode parecer um pouquinho complicado, mas ele é de interesse público. Quem pode criar isenções tributárias ou outros benefícios fiscais? Será que isso é uma prerrogativa apenas de prefeitos, governadores ou presidente da República? Ou ainda os parlamentares, sejam eles vereadores ou então os deputados federais e estaduais, podem também propor este tipo de projeto na área tributária? Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Dr. Guilherme Rocha, que ele é advogado, procurador-geral aqui da Câmara. Guilherme, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Entrevista. Muito obrigado, Bruna. Sou eu quem agradece o gentil convite da TV Câmara para que possamos abordar esse tema que foi objeto do último livro publicado. Aproveitando para passar um breve currículo aqui sobre o Dr. Guilherme, ele é mestre e doutorando em Direito, também é especialista em Direito Tributário e em Direito Civil e Processual Civil. Como eu disse, atualmente é Procurador-Geral da Câmara, também é professor universitário e autor deste livro aqui, de outras inúmeras obras. Este já é a 26ª obra do Dr. Guilherme, que se chama Leis Tributárias de Iniciativa Parlamentar, a revelação de uma antiga novidade constitucional. Doutor Guilherme, eu queria que você explicasse como é que surgiu a ideia para escrever esse livro e falar um pouquinho sobre o nome, né? Uma brincadeira, né? A revelação de uma antiga novidade constitucional. Acho que essa brincadeira que você fez no título explica bem o motivo da obra, né? É verdade, ela foi intencional e antes de abordar esse paradoxo do subtítulo, a ideia da obra surge em meados de 2012, quando eu iniciei os meus trabalhos aqui na Câmara Municipal. Eu via com frequência projetos de lei de iniciativa não só de parlamentares aqui do município de Jaú, mas também de outros municípios que buscavam legislar sobre diferentes aspectos de direito tributário. E me espantava até então a quantidade grande de pareceres contrários a proposituras dessa natureza. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, naquele momento, vivia uma divergência muito grande, né? Parte compreendia a possibilidade dessa legislação por iniciativa de um vereador ou de um deputado, e a outra parte compreendia em sentido oposto. Foi aí que se evidenciou para mim a necessidade de aprofundamento disso. Iniciei um mestrado para trabalhar essa pesquisa e fiz isso durante 2 anos, o que resultou nessa obra. O subtítulo ele é um paradoxo, é uma provocação. Demoramos demais aqui no estado de São Paulo, para precisar, demoramos 20 anos para compreender e para aplicar precedente do Supremo Tribunal Federal, texto constitucional de 1988. Desde 1992, o Supremo Tribunal Federal já compreendia com muita tranquilidade a possibilidade de um parlamentar legislar em direito tributário, criar uma isenção tributária, por exemplo. E o nosso Tribunal de Justiça só compreendeu dessa forma em 2012. Até então, entendia em sentido contrário também ao que prevê a nossa Constituição Federal. Logo no começo do livro, o senhor faz uma retrospectiva, né, sobre essa questão tributária e também a divisão dos poderes aqui no Brasil. Desde lá dos primórdios, quando era uma divisão de 4 poderes, e depois o modelo atual, né, de Montesquieu, que são os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Queria que você explicasse para a gente, de uma forma geral, como que essa divisão de poderes influencia nessa situação que ocorre hoje do direito tributário. Quando a gente menciona um tema dessa natureza, pode parecer simples uma análise. Você diz, olha, basta confrontar a Constituição, basta analisar algumas decisões judiciais e você já tem uma resposta. Mas no direito a gente não pode se contentar com respostas tão rápidas e simples. A gente precisa, e o livro inicia a análise de uma perspectiva histórica. Por que interpretamos dessa maneira? Se a Constituição não limita a competência parlamentar em relação ao direito tributário, em relação à criação de hipóteses de renúncias fiscais, afinal de contas, por que os nossos tribunais decidem dessa maneira? Não é? Por que tantos pareceres em sentido oposto? E estudar a história nos ajuda a entender as razões disso. Como você bem mencionou, a gente tem desde o período imperial, da Constituição Imperial, um executivo muito forte, né? A gente não trouxe de maneira pura aquela teoria da tripartição dos poderes de Montesquieu. Essa teoria que tem início com Aristóteles, passa por Locke, Montesquieu, ele não cria, mas ele aprimora.
E por isso que é apontado como o principal expositor dessa teoria de tripartição de poderes, que foi aplicada na imensa maioria dos países pelo mundo e com diferenças em alguns locais. Nós temos um legislativo mais forte em alguns países europeus especialmente, e nós temos um executivo protagonista absurdamente forte no Brasil. Nós recebemos também uma influência muito forte disso dos Estados Unidos. Nós trouxemos muito desse executivo forte por influência estadunidense. E se formos analisar a história do Brasil, a história das constituições brasileiras, todos os maiores problemas que enfrentamos em relação à nossa democracia, em relação ao tolimento de competências, eles foram feitos realmente para tirar poderes do legislativo e transferir ao executivo. Então, em grande resumo, afinal de contas, por que o Tribunal de Justiça, ou que tanta gente hoje ainda pensa naturalmente que parlamentar não pode fazer nada em matéria de direito tributário? Porque quando tivemos constituições em época de períodos de concentração de poder, de fato o direito financeiro, o direito tributário, só poderia ser manejado pelo chefe do executivo, pelo prefeito, pelo governador ou pelo presidente. E às vezes a gente continua raciocinando hoje, depois da Constituição de 88, como se nós ainda estivéssemos sob a vigência de constituições anteriores. As nossas decisões vão se repetindo sem que a gente atualize esse entendimento. Olha, já mudamos de Constituição. Olha, aquele entendimento já não vigora mais há décadas. E essa obra é para justamente trazer isso à tona de novo. Precisamos olhar novamente para a Constituição. Já mudamos de Constituição. Precisamos atualizar esse entendimento. O senhor fez uma ampla pesquisa, né, tanto nas capitais, né, nos governos estaduais, sobre como cada entidade tem reagido a essas ações de inconstitucionalidade que são apresentadas pelos prefeitos, governadores. Como que foi essa avaliação na hora que você se debruçou sobre esse assunto a nível nacional? Quando estávamos desenvolvendo a pesquisa, ainda na fase inicial, o meu orientador de pesquisa, que se tornou o coautor da obra, o Dr. Daniel, ele, à época, era procurador-geral do município de Araçatuba, e esse confronto de executivo, de um procurador do executivo com um procurador do legislativo, foi muito bom, muito propício, e nós tomamos a decisão de abrir essa pesquisa. Olha, o que acontece fora do estado de São Paulo? E aí nós tomamos a decisão de pesquisar todas as constituições de todos os estados brasileiros e todas as leis orgânicas das capitais brasileiras, para verificar nesses textos se eles já davam aos parlamentares a liberdade, a mesma liberdade que a Constituição quis que fosse dada, ou se não. Se a gente ainda tinha nesses textos aquele resquício de constituições anteriores, de períodos de concentração de poder lá no Executivo. E aí nós identificamos em aproximadamente 1/3 das constituições estaduais, e o número coincide para as leis orgânicas de capitais, em aproximadamente 1/3 dessas capitais, é explícito na lei orgânica ou na Constituição estadual que o parlamentar não pode legislar em direito tributário, que apenas esses projetos de lei somente podem ser elaborados pelo chefe do Executivo, o que é contrário à Constituição Federal. E damos um passo seguinte, fomos então analisar também a jurisprudência de todos os tribunais de justiça dos estados brasileiros. Para nossa positiva surpresa, a maioria dos tribunais hoje, demoramos muito, em alguns casos, jurisprudências foram invertidas em 2018, somente no ano passado, em alguns poucos estados ainda não foi feito isso, mas a grande maioria hoje já compreende que o parlamentar pode sim, com tranquilidade, legislar sobre direito tributário. A nossa Constituição já tem mais de 30 anos e ainda há muitas divergências, né, como o senhor acabou de citar. Por que isso acaba ocorrendo, doutor? Por vários fatores. O direito não é uma ciência exata, as divergências são naturais, mas em alguns casos, como esse, a história nos ajuda a responder. Somos acostumados, e desde o período eleitoral, quando estamos diante de uma eleição, nos preocupamos e damos atenção imensa ao chefe do Executivo. Quem será o próximo? Prefeito ou presidente da República? E pensamos muito menos em quem serão os próximos: vereadores, deputados federais, estaduais e senadores.
Isso, essa percepção que a sociedade tem de que o chefe do executivo é maior, é fruto da história brasileira. Tudo se construiu dessa maneira. E esse aspecto, às vezes imperceptível, ele acaba se refletindo também em decisões judiciais, acaba se refletindo quando estamos construindo legislação. Por isso que você vai encontrar em um texto de Constituição estadual de 1/3 dos estados brasileiros uma disposição contrária à própria Constituição Federal, para dizer que só o governador ou os prefeitos podem pensar em hipóteses de renúncia fiscal ou de direito tributário em sentido amplo. Pela sua avaliação, o senhor acha que um vereador ou um deputado tem condições de propor um projeto, né, de isenção, por exemplo, sendo que ele não é o gestor do órgão, né? Ele não é quem faz o gerenciamento da prefeitura ou do governo do estado, enfim, do país. Ele não tem o conhecimento, digamos, total do que acontece ali dentro. O senhor acha que ainda assim ele tem a possibilidade de propor um projeto que seja adequado? Essa pergunta ela é muito importante. E ela revela um receio de que, por exemplo, isenções tributárias sejam aprovadas sem que haja uma preparação adequada de caráter orçamentário, por exemplo, e que isso possa impactar as contas de um município ou de um estado. Esse receio da pergunta é, no fundo, o receio que faz com que muitas decisões judiciais tenham sido dadas para dizer: você não pode legislar sobre direito tributário, porque eu acho que você não tem condições de elaborar isso. Eu tenho receio. A gente traz história para compreender um pouco disso e também tem que dar alguns passos além disso. Que tipo de projeto nós estamos falando? Se eu pensar em um projeto com 2 ou 3 artigos, com uma página de papel, é evidente que esse tipo de renúncia fiscal não pode ser admitido. Não pode ser admitido. Nós precisamos, e para que uma hipótese de renúncia fiscal seja feita, existem requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal que devem ser obedecidos fielmente. Compatibilidade daquilo com as diretrizes orçamentárias, estimativa de impacto orçamentário. Há um aspecto na isenção que sempre precisa ser abordado corajosamente por quem se propõe a fazer, que é o seguinte: sempre que eu digo que alguém não vai pagar um tributo, isso não vai desaparecer, a receita não vai diminuir, porque não pode, há um princípio de equilíbrio orçamentário. Então eu preciso, no mesmo projeto, dizer quem vai pagar a mais algum tributo para que aquela redução seja suportada. Se eu digo que pretendo isentar o ISS de determinadas empresas, eu preciso, por exemplo, aumentar o IPTU da sociedade em geral. Então, para que se legisle em matéria de renúncia fiscal, nós não podemos ter a ilusão de que esses projetos são simplesmente benefícios. Vamos aqui reduzir o ISS, por exemplo, de empresas, isso vai gerar desenvolvimento econômico. Não é simples assim. Essa redução gera, em consequência, a majoração de alguns tributos. Quais tributos e quem paga por eles? Tudo isso precisa ser sempre muito claro, para que todas as pessoas possam acompanhar com transparência, para que os parlamentares também possam tomar a decisão, se aquilo deve ou não acontecer. O senhor comentou sobre esse receio desse tipo de iniciativa ser parlamentar, pelo conhecimento ou falta dele em relação a essas questões tributárias. É que eu fico pensando, por exemplo, quando isso parte do Executivo, geralmente a própria Secretaria de Finanças, que já tem acesso a todas aquelas informações, consegue estabelecer um relatório com todas essas questões, esses pontos que o senhor colocou, né? Como que um parlamentar pode ter acesso a isso e conseguir elaborar uma lei que fique bem respaldada, que tenha todo esse cronograma, né, todos esses dados específicos, esse impacto orçamentário, já que ele, como eu disse, ele não está dentro do órgão, né? Talvez isso seja um pouco mais complicado, mas é possível fazer. De fato, esse projeto ele precisa ser acompanhado dos mesmos documentos. Você deve vislumbrar esse projeto quando tem ele em mãos, sem saber se ele é do Executivo ou do Legislativo. Os requisitos têm de ser os mesmos. E para a produção desses documentos, um estudo de impacto orçamentário, o vereador deve se valer das assessorias que possui, e aí nesse caso precisará de assessoria de natureza contábil para que possa produzir esses documentos. Como são documentos que são produzidos a partir, por exemplo, de leis, de legislação orçamentária, ele tem condições de produzir esses documentos, deve fazê-lo, deve assinar, por exemplo, a declaração de compatibilidade daquilo com a lei de diretrizes orçamentárias, penso eu, sob pena de responsabilidade pessoal.
Assim como um secretário de Economia e Finanças faria isso, sob pena de responsabilidade pessoal, já que o vereador se propôs a elaborar a renúncia, ele tem que apresentar o documento e também deve apresentar aquilo sob a pena dele de responsabilidade, de dizer, olha, isso está adequado às diretrizes orçamentárias do município, não vai haver prejuízo nesse aspecto. Para isso, ele precisa antes ter a base de uma assessoria dele que lhe diga, que lhe assegure que tudo isso está adequado à legislação. Bom, geralmente propor uma isenção gera uma simpatia da população, né? Ah, você não vai pagar mais determinado imposto, né? Por exemplo, como que fica essa questão eleitoreira, até digamos assim, política, e o que é de bem coletivo de fato? Como colocar em equilíbrio essa situação? Esse é um grande desafio quando estamos diante de projetos de renúncia fiscal, porque ainda temos uma percepção muito forte de que a isenção é apenas benefício. Isentar empresas de determinados tributos municipais ou estaduais. Olha, isso só tem benefício, não há contraponto. E sempre há contraponto, porque alguém vai pagar essa conta. Nós temos projetos de isenção tributária, os mais variados, alguns muito interessantes e outros curiosos. Me vem à mente, por exemplo, um dos exemplos que foram consignados no livro durante a pesquisa. Determinado município, um parlamentar, apresentou um projeto que pretendia isentar de IPTU qualquer pessoa que colocasse uma casinha de cachorro em frente ao portão. Então, veja, muita gente olha para esse projeto e vai dizer assim, olha que ótimo, eu vou colocar uma casinha de cachorro em frente à minha casa e eu vou deixar de pagar o meu IPTU. Isso é muito interessante. E muita gente simpatiza com aquilo e passa a defender, porque imagina, já que no próximo ano não vai precisar mais pagar IPTU. Mas numa carga dessa natureza, em que uma grande quantidade da cidade deixa de recolher IPTU, que é a principal fonte de arrecadação do município, qual é a medida de compensação? Como isso será recuperado? Né? No ISS, no ITBI, seria possível? Nesse momento, essa transparência de quem paga a conta, esse dinheiro vai ser transferido para quem? Esse ônus vai para quem? Tudo isso precisa ser muito claro e o interesse público aí tem que prevalecer para dizer, não dá porque foge ao controle. De repente toda a cidade pode ficar isenta de IPTU se for uma regra tão singela como a que se propôs nesse determinado município. Então, essas questões de interesse público, elas têm que prevalecer e, nesse caso, deve sempre haver muita transparência e responsabilidade, tanto por quem elabora, como por aqueles que irão discutir e votar esse projeto. Como o senhor disse, o direito é uma ciência humana, né? Então não há, às vezes, regras tão específicas para falar sobre um determinado assunto. Como fazer essa avaliação? Isso é de interesse público mesmo? Isso é um interesse mais pessoal do parlamentar? Como avaliar de uma forma correta isso? O senhor, como advogado, como interpreta isso? Essas ponderações sobre aquela isenção que é benéfica a uma sociedade e a isenção que não é. Muitas vezes você pode ter um projeto que prevê uma isenção de ISS para empresas e aquilo te parece, num primeiro momento, que vai fomentar a economia e que isso é muito interessante, mas de repente, quando você olha no contraponto, você vê um aumento de alíquota de IPTU tão forte para toda a cidade que te faz questionar o aspecto, e você tem que contrapor nesse momento as finanças pessoais de toda uma cidade que vai ter a majoração de IPTU com aquele fomento econômico, e você tem que sopesar valores, quanto de aumento para o cidadão comum, quanto de incentivo econômico para aquele município, quanto de arrecadação tributária. Todos esses valores, eles precisam ser pesados com muita seriedade, com muita responsabilidade, por aqueles que nós elegemos para, nesse momento, representar a nossa vontade. Os vereadores no município, os deputados no estado ou no âmbito federal, é que vão fazer esse juízo em nosso nome. Qual decisão tomar? O fomento econômico, nesse caso, é maior e isso vai melhorar a qualidade de vida, o desenvolvimento econômico de um município ou não? Devo decidir contrariamente. Essa é a decisão dos nossos representantes, de acordo com cada caso. Baseada na sua pesquisa, essas ações de inconstitucionalidade que são propostas, por prefeitos, governadores, geralmente qual que é o tema que os vereadores ou deputados têm proposto? É IPTU? Quais são os principais? O senhor chegou a dar uma olhada nisso?
O livro aborda, assim como toda a pesquisa, as leis tributárias e de iniciativa parlamentar, o que abrange todo e qualquer aspecto dessa legislação. Alteração do prazo para pagamento de um tributo, que é algo muito simples, por exemplo, legislação sobre processo tributário, etc., até as renúncias fiscais. Dessas renúncias, as mais comuns? O que é de toda essa legislação, embora caiba muita coisa no direito tributário, a esmagadora maioria dos projetos de lei e das ações em consequência são sobre renúncias fiscais, especificamente sobre isenções de alguns tributos. E aí, quando a gente fala de município, a gente está falando quase que na totalidade dos casos de hipóteses de isenção de IPTU. Em menor quantidade, hipóteses de isenção de ISS. E também é muito raro encontrar. Quais foram as principais dificuldades que o senhor encontrou na hora de elaborar esse livro, doutor? Toda essa pesquisa ampla que o senhor fez? Foi uma pesquisa de fôlego, uma pesquisa que nós tínhamos consciência que demoraria para ser feita, então um cronograma estabelecido. Tivemos dificuldades maiores para obter dados de alguns tribunais de justiça. O sistema de pesquisa de alguns tribunais de justiça ainda tem algumas dificuldades, mas nós também nesse aspecto tivemos algumas boas experiências. Salvo engano, foi uma experiência do Tribunal de Justiça do Pará, que os termos de pesquisa não funcionavam no sistema e eu precisei entrar em contato diretamente ali com os servidores responsáveis por esse setor no Tribunal de Justiça. E aí me lembro dele ter me mandado seguramente mais de 100 decisões sobre o caso. Então são peculiaridades, né? Mas também conseguimos boa vontade de muita gente que acabou contribuindo, dentro de tribunais inclusive, para fornecer essas decisões que pautaram toda essa elaboração. Bom, no final do livro o senhor fala que esse assunto não está encerrado, né? Que é apenas abre a discussão, né? Qual que é a ideia daqui para frente? Dar continuidade a esse assunto? Não se esgotou? De fato não. De fato não, porque a princípio a abordagem que era só sobre direito tributário mostrou que não pode ficar restrita a esse ramo. Existem inúmeros outros assuntos que, da mesma maneira como o direito tributário, hoje estão sendo sonegados do parlamentar. E o nosso judiciário, nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, especificamente, em vários assuntos que não se referem a direito tributário, ainda tem decidido que apenas o chefe do Poder Executivo é que pode propor projetos. Isso tem tido entendimentos diferentes, divergentes em outros tribunais, e o que revela a necessidade de abrir essa pesquisa, algo que já iniciei, na verdade, algo que já estou fazendo e algo que vai se tornar muito maior para que a gente possa catalogar quais são os temas e, assim como fizemos aqui, como esses temas estão disciplinados na legislação brasileira, do nosso estado e de outros estados, e como os nossos tribunais estão decidindo tudo isso. Bom, o livro foi lançado recentemente, já teve um feedback, principalmente do pessoal que trabalha na área, né? O feedback tem sido muito bom. A gente, inclusive, acabou já tendo a necessidade de fazer um novo pedido para a editora, porque esgotamos as unidades iniciais. E agora, inclusive, nesse segundo passo, essas cópias do material também está sendo remetido especialmente para essas assembleias legislativas e câmaras municipais de capitais que têm essa redação ainda diferente, contrária à Constituição Federal, para que, de alguma maneira, possa contribuir ali com uma discussão, com uma abertura de discussão, não que concordem com o que a gente escreveu necessariamente, mas simplesmente que fomente ali uma nova discussão. Doutor Guilherme, nosso tempo está acabando, eu queria deixar o espaço para você fazer as suas considerações finais, então, sobre o livro, sobre esse assunto. Eu gostaria de agradecer o convite da TV Câmara, agradecer também a todos aqui da Câmara Municipal. Essa pesquisa se viabilizou e se permitiu pela minha experiência pessoal, profissional aqui dentro da Câmara Municipal, que foi levada para fora. Sem dúvida, há uma contribuição muito grande de inúmeras pessoas aqui de dentro da Câmara Municipal, inclusive. Não vou mencionar nome para não deixar ninguém de fora. E assim que agora nós avançarmos para esses novos temas, para esse novo catálogo de assuntos, a ideia é também
fazer publicações, não sei se de um novo livro, mas pelo menos de artigos que possam contribuir não só com a realidade local, mas regional, estadual, para que isso possa abrir as discussões e para que a gente possa revelar essas antigas novidades, esses conteúdos que já estão lá, mas às vezes a gente acaba só repetindo práticas administrativas sem perceber que precisa mudar o olhar. Mas tem que lançar mais livros para voltar aqui na TV Câmara, né? De dar mais entrevistas para a gente, é um assunto muito relevante, muito legal. Obrigada, viu, Dr. Guilherme, pela participação aqui na TV Câmara. Então, nós conversamos com o Dr. Guilherme Rocha, procurador-geral aqui da Câmara, advogado, escritor, professor. Muito obrigada. E você continua nos acompanhando aí pela TV Câmara e também pelas redes sociais. É só procurar no Facebook ou no YouTube por Câmara Municipal de Jaú, que você acha lá todas as nossas reportagens e entrevistas. Muito obrigada e até a próxima.